Ok, 8 horas da noite. Tá havendo alguma tolerância para iniciar, Samuel? Não, pode começar já, tá? Não tem problema não. Bem, pessoal, boa noite. Aqui é o G. Anderson que está falando com vocês. Eu vou ministrar aí os treinamentos relacionados à administração de materiais, que é o módulo de MM, e vendas e distribuição, que é o módulo de SD. Então, essa primeira semana, a gente vai ver a primeira metade do módulo de MM. Semana que vem, a gente vai avançar aí para finalizar essa exposição sobre o módulo de MM. Já viram o tamanho do nosso desafio, né? Nós temos aí apenas 6 dias para poder estarmos expondo o que precisa expor de essencial relacionado a esse módulo de administração de materiais. Então, eu vou manter a dinâmica aí, de forma que vocês podem me interromper, aí, dependendo do que for, se a gente perceber que vão existir muitas interrupções, a gente pode trabalhar uma outra dinâmica e colocar as dúvidas para o final, tá? Mas, a princípio, aparecendo dúvidas ao longo da exposição, vocês podem estar me interrompendo, ou escrevendo no chat, ou usando o microfone. Até prefiro o microfone porque é mais fácil aqui de eu estar identificando que alguém está com alguma dúvida ao longo da exposição. Nós vamos estar aí trabalhando a administração de materiais com todos os seus megaprocessos. Já antecipo para vocês, são 3 megaprocessos. E como esses megaprocessos da administração de materiais se interligam com os demais módulos da SAP. Então, nós temos ali, conectado ao módulo de administração de materiais, os outros módulos logísticos, né? Nós temos vendas e distribuição, que tem uma ligação direta com a administração de materiais. É impossível vender se eu não comprei, se eu não estoquei um material. Da mesma forma, o módulo de produção, de planejamento de produção. Não tem como a gente planejar a produção sem saber o saldo do estoque disponível, que está lá na administração de materiais. Então, nós vamos ver o PP o tempo inteiro também se relacionando com a administração de materiais. Nós vamos ver que o módulo de finanças e contabilidade, né, que é o módulo FI, assim como o módulo de controladoria, que controla os custos, estão também ligados à administração de materiais, porque eles são os responsáveis por fazer a valorização desse material no estoque, de forma que a gente, através do FI, vai preencher, vai trabalhar com lançamentos contábeis automáticos, que vão, consequentemente, atualizar o balanço lá no módulo de FI, assim como o módulo de MM também vai gerar um contas a pagar no módulo de FI, então já tem uma outra ligação, não só contábil, mas também financeira. Nós vamos ter uma outra ligação com o módulo de CO, que é a ligação de custos. Quando a gente entrar um estoque, quando a gente der baixa no estoque ou transferir um estoque de área de avaliação, vocês vão observar que isso vai interferir no custeio do produto, consequentemente afeta o módulo de CO. Então, vamos estar aí ao longo desses 6 dias trabalhando aqui, nós vamos estar trabalhando a integração desse MM com esses demais módulos, e não só isso, nós vamos estar também trabalhando como funciona esse módulo de MM dentro dele mesmo, mas sempre tendo em mente essa visão dos impactos nesses módulos que o rodeiam. Temos o módulo de QM, que também está ligado à administração de materiais. Quando o material entra, ele pode ser inspecionado através do módulo de QM, que é o módulo de qualidade. Temos o módulo de WM, que também serve para estocar material, que vai estar ligado à administração de materiais, ou seja, N módulos ali se conectam a esse módulo de MM. Bem, meu nome é Jean Anderson Oliveira, esse é o nosso desafio desses 6 dias que se seguem, tá? Vou falar um pouquinho aqui quem sou eu, né, quem não me conhece. Eu sou especialista SAP, tanto na administração de materiais, quanto em vendas e distribuição, e no Less Transportation. Como eu sou contador de formação, e antes de ser contador eu já era técnico de contabilidade, ou seja, meu ensino médio já foi voltado para essa parte fiscal e contábil. Em seguida, eu entrei na universidade, na UFMG,
estudei ciências contábeis, depois me especializei em auditoria tributária. Nessa época da FMG, em que eu era aluno do curso de pós-graduação, aconteceu um concurso para a FMG e eu me tornei professor do curso de bacharelado em ciências contábeis. Lá eu ministrei várias disciplinas ligadas ao curso de ciências contábeis, entre elas sistema ERP, contabilidade gerencial, contabilidade fiscal, contabilidade financeira. Então tenho essa experiência aí, além de mundo SAP, esse mundo também relacionado ao magistério, principalmente ao curso superior. Fora isso, minha carreira na consultoria SAP começou em Minas, sou mineiro, mas moro há muitos anos no Rio de Janeiro. Atualmente eu voltei para Minas, estou em projetos aqui em Minas Gerais. Passei por algumas empresas ligadas à siderurgia, indústrias, né? Passei por petrolíferas, por indústrias diversas, comércios diversos. Já tenho aí 18 anos no mercado. Bem, vou desativar aqui o webcam, porque para poder melhorar aí a nossa navegação. Ele me sugeriu aqui que eu desativasse, tá? Entre os projetos, eu considero aí o projeto da CESITA, foi o que eu iniciei a minha carreira SAP, e após a CESITA, que eu fiquei uns 2 anos de projeto, 2 anos e meio, mais ou menos, passei por outras indústrias ligadas a esse ramo siderúrgico. Considero a Hexam, que é uma indústria de latas, também um projeto importante na minha carreira, que ali eu tive contato forte também com o módulo de SD, e a partir daí eu fiquei intercalando entre os dois módulos, MM e SD, nos projetos, quando eu não assumi as duas funções dentro do próprio projeto. A Zamboni também eu considero um projeto super rico aí na minha formação, porque além de estar atuando como MMSD na Zamboni, que é um comércio atacadista, eu também trabalhei com a parte ABAP. Então, hoje eu me considero um generalista em SAP e especialista em administração de materiais e em vendas e distribuição. Esse sou eu, tá? Estou vendo aí, tem várias pessoas aqui compondo o nosso circuito integrado. Vocês já passaram aí por vários dias já de treinamento, então já devem estar se conhecendo. Então, fica aí essa minha apresentação para vocês, ok? O que nós vamos estar vendo ao longo desses 6 dias que a gente vai estar juntos? Nós vamos estar vendo, primeiro, essa ideia que eu já comecei aqui a falar, que a administração de materiais não trabalha sozinha. A administração de materiais trabalha interligada com outros módulos da SAP. Então, pode-se dizer que a administração de materiais é o início do processo? Não posso dizer. O início do processo pode ter sido o módulo de PP, por exemplo. De repente foi lá em produção que tudo começou, que a necessidade de aquisição de um material foi apontada. Então, não necessariamente o início do fluxo dentro do SAP, dos fluxos administrativos, iniciarão pela administração de materiais. Mas pode ser também que a empresa ela utilizou um instrumento da administração de materiais chamado requisição de compras e usou essa requisição de compras para startar o apontamento da necessidade. Então, a gente pode dizer, ou o apontamento de uma necessidade de uma entrada de um material vai se dar em outro módulo que antecede a administração de materiais, como, por exemplo, o módulo de PP, que é o módulo de planejamento de produção, ou esse apontamento dessa necessidade do material vai se dar pelo próprio módulo de MM através de um instrumento de compras chamado requisição de compras. Requisição de compras é um documento de compras, só que é um documento de compras para uso interno da nossa companhia. Por que eu falei de apontamento da necessidade? Justamente porque é a administração de materiais a responsável por esse grande ciclo que se inicia no apontamento da necessidade e vai até o pagamento dessa necessidade. Aí vocês já perceberam, não acaba na administração de materiais. O pagamento
já é outro módulo, que é o módulo de finanças que vocês viram algumas semanas atrás aí. Então, dentro desse ciclo operacional, que é da necessidade ao pagamento, algumas empresas até adotam a sigla NPG, necessidade de N, e PG de pagamento. Dentro dessa sigla, desse ciclo operacional da companhia, nós temos aí a administração de materiais ocupando uma posição de destaque nesse ciclo. Mas observem, e eu reforço mais uma vez, a administração de materiais não está sozinha. Bem, então na nossa agenda, nós vamos estar vendo essa integração, que é esse intuito aí de sempre ter essa visão macro, de onde nosso módulo afeta nos demais. Outro ponto já é dentro da própria administração de materiais. A administração de materiais, a gente vai ter processos relacionados a aquisições de materiais. Uma vez que o material entrou na companhia, pronto, agora nós vamos ter na administração de materiais um processo de gestão desses estoques que foram ingressados anteriormente. Esses estoques vão poder ser movimentados na companhia. Essa gestão dos estoques e dos seus inventários, né, que é a verificação da existência desses estoques, também é feita através da administração de materiais. É um dos macroprocessos da administração de materiais, que está lá dentro da administração de materiais. Bem, o outro ponto que será a gestão da parte de gerar esse contas a pagar. É esse MM, essa administração de materiais, que vai ser a responsável por enviar esse valor a pagar para o módulo de finanças. Então, nós vamos ter, então, os processos de compras, tanto de materiais quanto compras de serviços. Então, vamos imaginar dividir o MM nesses dois grandes processos dentro da nossa companhia. Então, eu posso comprar um material ou eu posso comprar um serviço. Se eu comprar um material, eu posso estocá-lo, como eu posso consumi-lo imediatamente assim que eu adquirir, ou seja, consumo direto. Quanto a serviço, não tem opção de estocar serviço, né? Então, nós vamos ter a opção de consumir diretamente um serviço. Bem, prosseguindo, tá? Nós temos, então, a divisão na administração de materiais de processos de compras ligados a materiais, que podem ser tanto estoque quanto consumo direto, e, do outro lado, nós temos processos de aquisição de serviços, que a única opção que a gente tem é consumo direto. Os materiais que a gente vai adquirir, esses materiais, eles podem ficar no estoque e depois a gente pode movimentar esse estoque. Essa movimentação do estoque não necessariamente vai ser só o MM que vai executar. De repente, quem vai executar a movimentação do estoque é o módulo de PP, lá de produção, pode ser um módulo de PM, manutenção, pode ser um módulo de SD, no momento que for vender esse material para clientes, ou pode ser o próprio módulo de MM, administração de materiais. Bem, o fluxo de MM se encerra quando a gente faz a verificação dos saldos de estoque, né? Que depois que a gente movimentou os estoques, as entradas menos as saídas, vai dar um saldo ali, e aí essa verificação se esse saldo está correto, é um processo de inventário. Isso tudo faz parte do nosso grande escopo do MM. Tanto que a gente divide a administração de materiais nesses blocos aqui. Os processos podem ser planejamento, que é esse tal desse MRP, e compras. Planejamento e compras é um bloco da administração de materiais. O segundo bloco tem a ver com a gestão dos estoques e inventários, assim como a gestão de serviços. E o terceiro grande bloco da administração de materiais tem a ver com lançamento ou verificação dessas faturas que vão ser lançadas. Essas faturas podem ser tanto de compras de materiais quanto de compras de serviços. Um outro ponto que nós vamos estar trabalhando aqui ao longo desses 6 dias é essa estruturação de como poderemos trabalhar a rotina, a sequência das configurações do módulo de MM. Então, como uma premissa da SAP, a gente costuma dividir as configurações nessas 3 etapas também. Então, esse número 3, inclusive,
Já vale aí reforçar um número que é recorrente no SAP, principalmente no que se fala aí a administração de materiais e a venda de distribuição. Tá? Vocês vão ver aí que sempre a gente vai estar falando de 3 em 3. Por exemplo, os conjuntos de configurações, eu costumo dividir em 3 blocos. Um primeiro bloco, que é estruturar o módulo, seja MM, seja o módulo de SD, quando a gente for trabalhar SD mais à frente. O segundo conjunto de configurações é quais são as configurações necessárias para a gente colocar os dados mestres daquele módulo à disposição para que a gente possa lançar os processos. A estrutura do módulo, que é o primeiro bloco de configurações, é o esqueleto do módulo. Vamos fazer aqui uma analogia a um corpo humano, né? Para um corpo se manter em pé, ele precisa dessa estrutura óssea. A estrutura óssea do MM é composta de membros, de partes dessa estrutura óssea. Então, nós temos ali uma parte que está na parte superior, outras na parte intermediária e outras lá na partes inferiores, né, dessa estrutura desse MM. Nós vamos estudar aqui quais são os membros que compõem esse esqueleto do MM. Sem esse esqueleto, o MM não tem como funcionar. Esse é o primeiro bloco de configurações, sem dúvida, de qualquer projeto. Então, se você vai configurar um MM, um SD, um FI, um CO, primeira coisa, a estrutura já está montada, porque sem essa estrutura, sem esse esqueleto, não tem como levantar o módulo. O segundo conjunto, segundo bloco de configurações, tem a ver com aqueles dados que são dados repetitivos nos processos daquele módulo. Eu abri a nossa noite falando quais são os nossos processos e fiz um grande resumo aqui do MM, indicando que o MM está ligado às aquisições de materiais e serviços, de forma que os materiais podem ser para estoque ou para consumo direto. E outro escopo do MM é movimentar os materiais que foram para estoque e gerir os inventários. Então, esse é o conjunto de atividades que compõem esse nosso módulo chamado administração de materiais. Existem alguns dados que vão se repetir ao longo dessas etapas, dessas atividades do módulo. Por exemplo, um dado que vai se repetir demais na administração de materiais, ele se chama material. É óbvio, né? Chamar administração de materiais. Então, o material é um dado mestre super relevante. É um dado repetitivo que, se a gente tiver um código e por trás desse código a gente puder dizer quais são os parâmetros por trás desse código, né? Quais são as características desse código, que outros campos podem explicar, detalhar melhor esse código, melhor esse material. Então, por isso a gente tem um dado mestre de materiais, um código que representa uma série de informações que a gente vai poder ficar usando ao longo dos processos de MM, desde uma etapa lá do início do apontamento da necessidade da compra, lá na requisição de compras, até uma etapa mais à frente, por exemplo, no momento em que a gente coloca esse material no estoque, ou até quando a gente lança a fatura desse material, que é a etapa final do MM. Então, é um dado mestre que vai se repetir ao longo de várias etapas desse nosso módulo administração de materiais. Dado mestre de material é super relevante. O que nós vamos poder configurar para que a gente possa usar o dado mestre material? Muito atenção aí. Quando a gente fala de dado mestre, a gente não está necessariamente falando de configuração. Dado mestre é um assunto de usuário, né? É uma rotina da companhia ficar atualizando esses dados mestres, esses dados que são repetitivos ao longo do processo daquele módulo. Ok, para que alguém consiga fazer o cadastro desse dado mestre como uma rotina dele do dia a dia, bem, algumas configurações vão ser necessárias. Algumas configurações que podem servir para classificar esse dado mestre das mais diversas formas, ou até para organizar essa informação.
Por exemplo, para eu criar um material, ele vai me perguntar, esse material é de que tipo? Pronto. O tipo do material é uma configuração que deveria ter sido feita por alguém, por um consultor, logo no início do processo, do projeto. Né? Assim que criou a estrutura, ele vai criar as configurações necessárias para que a gente, os usuários, possam usar no seu dia a dia aquele dado mestre chamado material, como, por exemplo, a configuração do tipo de material, que são as classificações do material. E assim tem outras e outras configurações possíveis, tanto para materiais quanto para fornecedores, que é um outro dado mestre importante, quanto o mestre de serviços, que é um outro dado mestre importante para a administração de materiais. Outro assunto que nós vamos ver, aí já são os processos em si, tá? Aí nós vamos trabalhar os processos nesses 3 grandes blocos. Um bloco que eu vou chamar de planejamento e compras, em que eu incluo MRP e compras. Um outro bloco que tem a ver com a administração de estoques. E o último bloco, revisão de faturas. Tanto a administração de estoques quanto revisão de faturas são blocos ou megaprocessos do MM que contabilizam. Então, por isso, nós vamos estar, antes de começarmos a falar de estoques e de revisão de faturas, nós vamos estar falando sobre, de uma forma bem resumida, tá? Porque nós temos só 6 dias e o escopo tem que ser enxuto mesmo para caber nesse nosso prazo. Nós vamos estar aqui dando uma pincelada para vocês como que o SAP consegue fazer as contabilizações automáticas, seja na administração de estoques, que são as movimentações dos estoques, seja no momento do lançamento de uma fatura a pagar, que vai atualizar lá dentro do módulo de FI. Bem, ao longo dessa nossa exposição toda, tá, da nossa agenda, nós vamos estar executando exercícios. Eu disponibilizei, eu pedi o Samuel para avisar a vocês, eu vi lá no grupo do WhatsApp que vocês foram comunicados que o nosso material de MM dessa semana já está disponível lá dentro da pasta do Google Drive. Tá? Então, tem tanto essa apresentação, que vocês também têm em mãos, quanto esse arquivo de Word aqui. Se vocês observarem, tem um sumário aí nesse arquivo de Word, e a sequência das telas que eu vou estar apresentando aqui, elas também aparecem dentro do nosso documento de Word. Tá? Então, podem ir acompanhando pelo documento de Word, enquanto eu vou estar expondo pelas telas aqui. Então, se vocês observarem, vocês podem se guiar tanto pelo PowerPoint, que é essa apresentação de uma forma bem resumida, são poucos slides que eu separei. O objetivo não é a gente ficar aqui em muita teoria, mas sim tentar movimentar, entrar no SAP, ver vocês, mostrar aqui para vocês onde é que estão essas ferramentas de configuração, de criação de dados mestres, de criação das etapas dos processos de MM. Então, o objetivo é mais prático do que teórico. Então, as apresentações do PowerPoint, vocês vão ver a tela no PowerPoint e essa tela também volta a aparecer dentro do documento de Word que está aí disponível para vocês. Esse documento do Word, repetindo, só está a parte 1 de 2, né? Porque a semana que vem eu vou estar aí expondo para vocês a parte 2 de 2. Eu fiz aqui o meu planejamento, meu plano de aula, é que até quinta-feira, que são 3 dias, nós vamos estar vendo esse primeiro conjunto na nossa agenda, tá? Esse primeiro conjunto que mostra aqui na agenda que tem a ver com estrutura, os dados mestres de MM, e outro assunto planejamento e compras. Né? Então, nós vamos estar pegando esse primeiro bloco de informações aí do módulo de MM. É muita informação, tá? Claro que eu vou aqui junto com vocês usar meu poder de síntese, né? Porque o MM é um dos módulos mais extensos que existe aí no sistema SAP, e nós vamos estar aqui sintetizando para que vocês tenham uma ideia geral desse módulo. Bem, voltando aqui, então eu vou seguir pela nossa PowerPoint e de vez em quando eu vou cair lá no Word para que vocês possam me acompanhar sempre pelo Word, tá? Embora eu esteja no PowerPoint, que eu estou nessa slide 4 aí, no Word, isso corresponde aí para vocês
a essa página, página 4 do Word, ok? Página 4 do Word. Isso aí. Dentro desse grande slide chamado aqui processos da administração de materiais, aqui é mostrado para vocês o que é escopo do módulo de MM. Eu gosto dessa apresentação da SAP, né? O que é escopo do módulo de MM, porque aqui vai te dar a noção exata do que eu abri a noite de hoje. O MM nada mais é do que o módulo que mais participa dessa operação, né, desse ciclo operacional da companhia, chamado da necessidade, que é a etapa 1, do apontamento de uma necessidade até o seu efetivo pagamento, que é essa etapa 8. Bem, eu abri a noite comentando o apontamento da necessidade pode ser feito pelo módulo de MM. Sim, pode ser feito. Eu posso começar por ali. Mas eu também posso apontar necessidade a partir de outros módulos. Então, eu não tenho obrigatoriamente que começar a etapa 1 do apontamento da necessidade, que ela seja feita pelo próprio módulo de MM. É aqui que começa a primeira ponta do nosso circuito integrado. Então, quando eu falo para vocês que o MM não trabalha sozinho, eu já digo que ele não trabalha sozinho desde o seu início, desde o início do processo em MM. Não necessariamente a primeira etapa do processo de MM, né, que é o apontamento da necessidade, nós vamos começar por MM. Isso pode ter vindo lá do módulo de PP, planejamento de produção. PP significa isso. Vocês vão ter um encontro depois aí com um xará aí, chamado Jean também, que vai estar expondo para vocês esse módulo. Bem, quando lá no módulo de PP, né, a equipe de produção, né, da companhia, tem que ser uma indústria, né? Se tem PP, tem que ser uma indústria. Ah, a minha empresa é um comércio, então não faz sentido ter PP, né? Espera aí, PP é planejamento de produção. Produção tem a ver com indústria, processo industrial, ok? Bem, a empresa é um comércio, né? Então não tem um PP instalado. Pode ter outros módulos. Inclusive, existe um pacote da SAP exclusivo para comércio se ele for varejista, que é o tal do SAP Retail, né? Para o varejo. E aí existem funcionalidades específicas para agilizar esse ramo de negócio. A SAP inventou ali um SAP Retail. Ou seja, é o próprio SAP que a gente trabalha. O que a gente está trabalhando aqui não é o retail, é o SAP Indústria. Ele serve para N atividades. Agora, se fosse uma empresa de varejo, teria que ser um pacote SAP diferenciado. Bem, vamos imaginar que a nossa empresa, como nós já sabemos, a Bike, ela é uma indústria. Então, se ela é uma indústria, ela tem um módulo de PP. Se ela não tiver um módulo de PP, ela vai ter que ter algum programa lá na sua fábrica que vai ajudar a organizar a produção. E aí eles vão ter que interfacear, interligar esse sistema da fábrica com o SAP. Mas como no nosso ambiente aqui, a Bike, ela implementou o PP, então vocês vão ver que toda a fábrica vai ser gerida pelo módulo de PP. Lá no módulo de PP, ele vai apontar uma necessidade de aquisição de determinado material. Olha que interessante, gente. Já começa a entrar dentro do funcionamento do MM e do PP. Olha só, para o PP identificar que precisa de determinada matéria-prima para produzir aquela bicicleta, bem, o PP vai usar uma ferramenta que foi a origem de tudo, a origem dos sistemas ERPs. O PP vai usar uma ferramenta chamada MRP. A partir da execução do programa MRP, que é uma álgebra, é um cálculo que tem dentro do sistema, é um programa que tem uma série de cálculos diferenciados. Cada cálculo vai ter um tipo de MRP diferente. Então, lá em PP, ele vai executar um tipo de cálculo que vai fazer as contas e identificar preciso de quanto de matéria-prima, qual a quantidade de matéria-prima
para produzir determinado produto acabado, determinada quantidade de produto acabado. E lá o PP identificou qual é a quantidade necessária e vai chamar lá no PP aquilo ali de necessidade bruta. Olha que interessante. A necessidade bruta é exatamente a quantidade necessária de matéria-prima para produzir aquele produto acabado. Essa necessidade bruta é bruta por quê? Porque eu ainda não pesquisei se eu tenho essa quantidade necessária no meu estoque. E aí, esse MRP ele é capaz de avaliar no SAP se esse estoque está disponível no depósito. Se ele estiver disponível no depósito, ok. Então, vai se comprar apenas a diferença entre a necessidade bruta e o estoque disponível, ou seja, a necessidade líquida. Olha que bonito, já te dei um conceito. Primeiro conceito da noite, já podem guardar aí. Guardem com vocês e compartilhem, tá? Não fiquem com conhecimento aí acumulado sozinho. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente consegue novos, tá? MRP, então, é responsável pelo cálculo da necessidade líquida. Necessidade líquida é a necessidade bruta menos os estoques disponíveis. Só que aí é a necessidade bruta no tempo, não necessariamente a necessidade de hoje, pode ser a necessidade daqui a uma semana, daqui a 10 dias. Qual que é o estoque disponível daqui a uma semana, daqui a 10 dias? O MRP é capaz de fazer essa conta no tempo. É dinâmica essa conta. Ela não é estática, apenas o dia atual, a necessidade atual e o estoque atual. Não. Ele vai averiguar se eu tenho algum pedido de compras em andamento, ele vai imaginar que lá naquela época, daqui a uma semana, esse estoque já vai estar disponível. Então ele vai considerar que isso é estoque. Eu não preciso mandar comprar de novo se já tem um pedido em andamento. Esse MRP é capaz, ele tem essa inteligência para poder avaliar essa disponibilidade aí no tempo. Bem, o PP, então, na nossa empresa Bike, vai estar startando lá essas necessidades de compras apenas do que é líquido, do que não tem em estoque. Isso cria-se no SAP uma tal de requisição de compras. Então, agora, só abreviando, dando aquele tapa rápido, essa requisição, o setor de compras vai ter acesso a ela. Então, olha, o setor de compras vai cuidar, a partir de relatórios de requisição de compras que foram criadas pelo MRP, setor de compras vai correr atrás do mercado, identificar fornecedores possíveis para atender fontes de suprimento, seria quais são os fornecedores que podem suprir essa necessidade líquida desse material. E vai selecionar um deles, né? Um deles vai ser selecionado pelo nosso comprador, setor de compras. Então, ele vai pegar essa cotação vencedora, que ele cotou com vários, e vai selecionar a vencedora. Essa cotação vencedora vai ser transformada, convertida num pedido de compras. Então, olha, começou com uma requisição de compra gerada pelo MRP. Essa requisição foi transformada em cartas, em cotações, que são enviadas para os fornecedores, e a nossa empresa, de posse das informações dos vários fornecedores, escolhe uma delas. E essa cotação vencedora se transforma num pedido. Esse pedido vai ser acompanhado enquanto o material não chegar, enquanto ele estiver em trânsito, ele vai ser monitorado através da transação de pedido de compras, e o material efetivamente chega na etapa 6. Então, a etapa de planejamento a compras é o nosso assunto aí até quinta-feira. Observem, detém 8/8 do nosso processo em administração de materiais. Planejamento, que tem a ver com esse MRP, que pode ser executado lá pelo módulo de PP, mas que influencia diretamente no MM. Essa conta MRP não é exclusivo de PP, ele é dos dois módulos, tá? Tanto o PP quanto o MM utilizam esse programa chamado MRP. Isso é o tal do planejamento, né? O MRP é o planejamento. E o que o MRP starta, dispara, é exatamente a criação
de necessidades de compra, que são as requisições de compras. O setor de compras, de posse das requisições, transforma as requisições em cotações e escolhe uma e torna essa cotação vencedora um pedido de compras. Então, é um documento que se transforma, requisição se transforma em cotação, a cotação se transforma em pedido. É importante a gente ter essa noção de que um documento vira outro, que vira outro, porque tem a ver com a integração dentro do próprio módulo, né? Nós estamos falando de sistema integrado. Então, se lá no momento que o MRP criou a requisição, ele criou um documento inteiro, então o MRP foi capaz de indicar qual era o material, qual era a quantidade, qual a unidade da minha empresa que precisa desse estoque. Bem, se o MRP já me disse isso tudo, para que data que ele tem que entregar esse material, o fornecedor, para atender nossa necessidade naquela data, bem, eu já tenho um monte de informações dentro desse documento chamado requisição. Quando uma requisição de compras é transformada numa cotação e depois a cotação transformada num pedido, os dados que já existiam na requisição são mantidos. O comprador só vai ter que completar com os demais. Então, isso da gente estar num sistema integrado, né, de gestão, no sistema ERP, a vantagem da gente criar um documento com cópia do outro, é que a gente só vai complementando os dados que ainda não foram informados no documento precedente, no documento anterior. Então, quando acaba a etapa de compras, né, que é a partir do momento que o material saiu do fornecedor e está a caminho, quando ele chega nos portões da nossa companhia, bem, acaba a etapa de compras. Agora já é a etapa de gestão desse estoque que está chegando na companhia. Enquanto o material não estava nos portões, cruzando os nossos portões, ele ainda era do nosso fornecedor. A partir do momento que ele cruza os portões, ele já começa a fazer parte da nossa posse e daqui a pouco propriedade. Então, a gente já cai num outro lugar, né, se a gente considerar Brasil, e não só Brasil, mas mundo, né, porque o direito comercial contemporâneo, mundial, né, ele considera isso, esse conceito de posse e propriedade. A partir do momento que o material cruza os portões da companhia, para dentro da nossa companhia, a nossa companhia passa a ter a posse desse material. A partir do momento que ela passa a ter a posse, ela começa a ser responsável por aquele material que está entrando. A partir do momento que esse material foi efetivamente conferido, inspecionado e foi lançado o documento fiscal no nosso sistema, pronto, nós não temos só a posse do material. A gente passa a ter também a propriedade desse material. Além da posse, vamos ter a propriedade dele. A partir daí, um contas a pagar é gerado e uma revisão de faturas, um contas a pagar é gerado e, consequentemente, na data certa, no vencimento, essa fatura de contas a pagar vai ter que ser paga pelo setor financeiro. Então, viram aí, né, o tamanho que é o MM está ali da necessidade até antes do pagamento, até a geração do contas a pagar, porque quando se efetua o pagamento, já tem a ligação do MM com a FI, né, que é o Finanças. Bem, esse é o primeiro ponto, é só para vocês terem uma noção. Então, toda vez agora, com esse primeiro slide aí, eu gosto de passar por ele e falar nesses detalhes aí de cada etapa, para vocês terem a noção do que é o escopo do seu módulo, tá? O escopo do MM se resume nisso aqui. Eu falei como se fosse material, agora e se fosse serviço? O fluxo é o mesmo, não muda, gente. Só que ao invés de a palavra ser chamada entrada de material, entrada de mercadoria, eu vou chamar entrada de serviço, só substituo os termos. É uma necessidade de serviço, é uma requisição de serviço. Aí não vai ter MRP para serviço, né? Serviço não se fala em MRP. MRP é só para material, e material que tem controle de estoque. Né? Porque o MRP não faz a conta de necessidade bruta menos estoque. Então, se o material não tem controle de estoque, como é que o MRP vai fazer a conta? Então, não tem jeito. Então, olha só que interessante. Vou começar a fazer algumas anotações antes de entrar ali no SAP. Nós vimos que o MRP é uma ferramenta usada em PP e também por MM que serve para planejar essa aquisição do material. Um detalhe,
dentro dessa conta do planejamento, o MRP subtrai o estoque. Se esse material que eu estou querendo adquirir não tem controle de estoque algum, é um material que a empresa não quer fazer controle de estoque, pronto, não tem como usar o MRP. Eu vou ter que, então, começar o processo do apontamento da necessidade direto no MM com a funcionalidade de requisição de compras em MM, requisição manual. Tá? Serviços, MRP não pode ser usado para serviço. Então, como é que eu vou startar o apontamento da necessidade de serviço? Criando uma